Neste vídeo, descobriremos quais são os 7 cristãos que não entrarão no céu. Fique atento e veja até o final do vídeo para garantir que você não esteja cometendo nenhum desses erros. Primeiro cristão que não entrará no céu. Um cristão que ama o dinheiro e as posses materiais. Os termos cristianismo e prosperidade material estão tão entrelaçados hoje em dia que são quase indistinguíveis um do outro. Não nos surpreende que seja assim. Sabemos que Deus não deseja a ruína nem a miséria de ninguém. Mas você deve saber que, de acordo com a Bíblia, nem sempre o cristianismo e a riqueza foram termos comuns e inseparáveis. De fato, o próprio Jesus fez uma afirmação absolutamente controversa sobre as riquezas em Mateus 19, versículos 23 e 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: "Em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus." Diversas são as interpretações que se têm dado sobre esta passagem. O certo é que Jesus adverte o quão terrivelmente difícil é ter riquezas e entrar no reino dos céus. Mas acaso há algo de errado com ter riquezas e ser cristão? Na realidade, não há nada de errado com este fato. Deus tem imensas riquezas e é o dono de todos os tesouros. Ele é o dono do ouro e da prata e os pode dar a quem ele desejar. O grande problema está então no amor ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo servir às riquezas, de acordo com Mateus 6, versículo 24. Mas então é acaso possível ser cristão e amar o dinheiro? Não diz acaso a Bíblia que o amor ao dinheiro é a mesma idolatria? Por incrível que isso pareça, é possível ser cristão e amar o dinheiro. Vejamos o que tem a dizer o apóstolo a este respeito em primeira carta a Timóteo 6, versículos 9 ao 10. Mas os que querem enriquecer caem em tentação e cilada e em muitas cobiças insensatas e nocivas que submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nessa passagem, não somente se afirma que o amor ao dinheiro é o pior de todos os males, mas também faz uma surpreendente declaração. É possível desviar-se da fé cristã por causa da cobiça. O passagem adverte claramente sobre a perdição que pode produzir o amor ao dinheiro. A palavra perdição não está muito na moda hoje nas igrejas. Nenhum de nós gostaria de ouvi-la, muito menos de experimentá-la. Mas infelizmente ninguém está isento de experimentá-la se começar a correr atrás do dinheiro. O triste de tudo isso é que o evangelho que está sendo pregado hoje em dia é, em muitos casos, idolátrico. Os mesmos líderes que deveriam guiar as ovelhas pelo caminho da verdade e da vida eterna estão encarregando-se, através da mal interpretada doutrina da prosperidade, de semear nos crentes a cobiça e o amor pelas coisas materiais. Talvez você esteja se perguntando: como deve então um verdadeiro cristão ver o dinheiro? A resposta é bastante simples. Devemos ver o dinheiro da mesma forma que Cristo o via. Vejamos apenas 3 passagens onde Cristo expressa sua vontade a este respeito. Mateus 6, versículo 25. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Lucas 16, versículo 13. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em estas e muitas outras palavras de Jesus, fica algo absolutamente claro. O dinheiro e a prosperidade material de nenhuma maneira devem ocupar um lugar central em nossa vida. O que um filho de Deus deve buscar primordialmente é agradar a seu Pai através do amor e da justiça, sabendo que seu Pai nunca o deixará nem o desamparará.
Um verdadeiro filho de Deus não se preocupa em conseguir riquezas. Ele sabe que Deus pode dá-las quando desejar, de acordo com seus propósitos eternos e perfeitos em Cristo Jesus. Segundo cristão que não entrará no céu, um cristão que não sabe perdoar as ofensas dos outros. Este é provavelmente o pecado mais cometido pelo povo cristão hoje em dia e o mais grave de acordo com a Bíblia. Vejamos o que Jesus tem a dizer a esse respeito em Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Notou o quão contundente é Jesus com essa afirmação. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O perdão é a essência do Evangelho. Uma pessoa que não compreende de quantos pecados foi perdoada, não poderá perdoar aqueles que a ofendem. Cada dia devemos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem e nos causam dor. Este é definitivamente um dos exercícios mais difíceis e dolorosos da vida cristã. Mas é um exercício absolutamente necessário na formação do nosso caráter. Se nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ter sido ferido, esbofeteado, golpeado, transpassado, acusado injustamente e desnudado em público, pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque nós não podemos fazer o mesmo com aqueles que nos ofendem cada dia de maneiras muito menos graves? Uma só coisa é certa: se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus não perdoará nossas ofensas. E se Deus não perdoar nossas ofensas, de nenhuma maneira entraremos no céu. Terceiro cristão que não entrará no céu: um cristão que se preocupa mais em agradar ao mundo do que a Deus. Vejamos o que Tiago 4, versículo 4 tem a dizer a esse respeito. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Este passagem, claro, não significa que não podemos ter amizades no mundo ou que não podemos compartilhar de vez em quando com os incrédulos ou com aqueles que não compartilham nossa fé. Jesus era amigo de muitos homens pecadores e até foi julgado por comer e beber com os pecadores. Do que este passagem está falando é de amar os valores mundanos acima dos valores cristãos e tentar agradar ao sistema mundano acima de querer agradar a Deus. O extraordinário deste passagem é a expressão voltar-se inimigo de Deus. A carta de Tiago foi dirigida aos crentes em todo o mundo. E a advertência, novamente, é que é possível ser cristão e tentar agradar mais ao mundo do que ao próprio Deus. Irmãos na fé e em Cristo, tenhamos por certo que Deus não deixará entrar no céu nenhum inimigo seu. Qualquer que queira ser amigo do mundo e amar valores como a mentira, a hipocrisia e a deslealdade, tristemente terminará fora do reino dos céus. Mas isso talvez desperte novamente a pergunta: como devemos então ver o mundo? Um verdadeiro filho de Deus vê este mundo como um lugar de passagem, um lugar no qual somos simples estrangeiros e forasteiros. Nossa cidadania não é deste mundo, como diz claramente o apóstolo Paulo em Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, se bem é certo que não podemos evitar ter contato com as pessoas deste mundo, o certo é que um filho de Deus não permitirá de nenhuma maneira que os valores mundanos, como a mentira, a superficialidade e a hipocrisia, moldem sua forma de pensar. Como bem ordenou nosso amado apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenhamos cuidado, o mundo cada dia tentará impor-nos seus valores temporais. Limpemos e renovemos nossa mente através da obra do Espírito Santo e da Palavra de Deus.
Quarto cristão que não entrará no reino dos céus. Um cristão que peca cada dia voluntária e conscientemente. Sabemos que Cristo perdoou todos os nossos pecados na cruz e que não há nenhum pecado passado, presente nem futuro que não esteja coberto com o precioso sangue do Cordeiro. Mas o que ocorre se com nossas ações negamos o sangue que nos resgatou? Esta é uma das advertências mais sérias da Bíblia, registrada na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 29. Vejamos exatamente o que diz. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo ardente que consumirá os inimigos de Deus. Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado merecedor aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, e que profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A advertência é absolutamente clara e contundente. Uma pessoa que, depois de conhecer a Cristo e ser purificada com seu precioso sangue, decide seguir sua antiga forma de vida, está afirmando implicitamente com seus atos que o sangue de Cristo, que o purificou dos seus pecados, não tem nenhum valor. Compreende a gravidade do assunto? Mas o realmente grave deste assunto é que o versículo 27 diz claramente que já não resta nenhum sacrifício pelos seus pecados. Cristo morreu uma vez por todas para perdoar todos os nossos pecados. O sacrifício de Cristo não pode ser realizado novamente. Se uma pessoa nega com seus atos o precioso valor do sangue de Cristo, simplesmente não terá entrada no céu. Como deve, então, um filho de Deus ver o pecado? O pecado é algo que pode ocorrer a qualquer momento em nossa vida. Absolutamente ninguém está isento de pecar e ofender a nosso Pai. Mas um verdadeiro filho de Deus sabe reconhecer imediatamente quando pecou, chorará imediatamente depois de pecar, pedindo a nosso Pai que nos perdoe, e Ele misericordiosamente nos perdoará e nos limpará de toda maldade, como diz a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se o pecado se tornar o estilo de vida de um cristão, sem que isso lhe represente nenhum dor nem arrependimento, seu destino com toda segurança não será o céu. Quinto cristão que não entrará no céu. Um cristão morno que confia mais em si mesmo do que na salvação que Cristo lhe oferece. A clara advertência se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Melhor seria que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Muitos talvez se perguntem o que significa exatamente a palavra ser morno. Refere-se nada mais, nada menos a um cristão que começou a confiar mais em si mesmo do que em Cristo. Um cristão que começou a pensar que suas posses físicas são mais valiosas que os tesouros e dons espirituais que Deus lhe oferece. Vejamos o versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. A passagem é uma repreensão direta a todos aqueles que confiam em seu dinheiro, em suas posses, e acreditam que uma vez que alcançaram certo grau de prosperidade material na terra, já não tem mais pelo que se esforçar dia após dia. Tenha cuidado. A vida cristã não consiste em quanto dinheiro possuímos nesta terra, nem em quantas propriedades materiais chegamos a ter, mas em esforçar-se cada dia por seguir a Cristo, seguindo suas ensinanças, renunciando a nosso egoísmo e prepotência. Mas, novamente, há uma advertência bastante séria para este tipo de cristãos. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O passagem claramente não necessita de maior explicação. Um cristão que foi vomitado da boca de Deus, de nenhuma maneira entrará no céu.
Sexto cristão que não entrará no céu. Um cristão que não ama o seu próximo e que não pratica a bondade para com os necessitados. O cristianismo e o amor ao próximo são duas coisas inseparáveis. Uma pessoa que assegura sinceramente seguir a Cristo é necessariamente uma pessoa sacrificada pelo bem-estar dos outros, assim como Cristo se sacrificou pelo nosso bem-estar. É absolutamente contraditório dizer que somos filhos de Deus e aborrecer a nosso próximo. Mas deixemos que seja a própria Bíblia que nos esclareça este maravilhoso ponto. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Versículo 21. E temos dele este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Examinemo-nos muito, para que não sejamos achados faltos de amor e misericórdia para com os pobres e necessitados. O versículo diz claramente que quem diz amar a Deus e não ama a seu próximo é um mentiroso. Tenha por certo que Deus não deixará entrar no céu nenhum mentiroso. Isso nos leva diretamente ao último ponto para terminar de entender este assunto. Sétimo cristão que não entrará no céu. Um cristão que aborrece as leis de Deus não entrará no céu. Esta é provavelmente uma das coisas mais desafiadoras que pronunciou o próprio Senhor Jesus Cristo em seu famoso Sermão do Monte. Vejamos o que o próprio Jesus tem a nos dizer a esse respeito em Mateus 5, versículos 17 ao 20. Não penseis que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. No versículo ficam absolutamente claras três coisas. Cristo não veio para abolir, quebrar ou anular a lei. A lei de Deus está absolutamente vigente até hoje, e nossa justiça deve ser maior que a dos fariseus para entrar no reino dos céus. Agora bem, sabemos que Cristo é nossa justiça e que Ele cumpriu a lei para nos justificar, como diz a segunda carta aos Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No entanto, isso não significa de nenhuma maneira que devemos aborrecer a lei de Deus ou detestá-la. Cristo mesmo disse que todo aquele que ensina a não cumprir os mandamentos de Deus será chamado muito pequeno no reino dos céus. Qualquer pessoa que deseje ir contra as leis divinas, praticando tudo aquilo que a lei de Deus proíbe, como a injustiça, a mentira e a imoralidade, de nenhuma maneira entrará no reino dos céus. Tristemente, hoje há muitos por aí ensinando que a lei de Deus é algo antiquado e que é coisa do passado. Tenha muito cuidado com estes tipos de ensinamentos. Vejamos a advertência que o próprio apóstolo Paulo faz a todos os infratores da lei de Deus em primeira carta aos Coríntios 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Neste versículo está escrito que não devemos mentir, adulterar, nem ser idólatras ou roubar. Mas muitos se perguntarão: com que olhos deve então um cristão ver a lei de Deus? A lei de Deus é algo belo e completo. Embora não tenha sido feita para salvar o homem, seu único fim é mostrar ao homem o que está certo e errado, para que assim tenha um ponto claro de referência sobre o que deve e não deve fazer.
De acordo com o Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ela nos dita, então, qual deve ser nossa forma de conduzir-nos nesta terra: o amor. A lei de Deus se resume em amor, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 5, versículo 14. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tenha por certo que qualquer um que não viva conforme a norma do amor e da bondade exposta na lei de Deus, não verá o rosto de Deus, que é o Pai de todo amor e bondade. Estes, então, são os cristãos que não entrarão no reino dos céus. Isso, claro, não significa que sejam os únicos casos na Bíblia onde se adverte do perigo de desviar-se da fé de Cristo. Existem muitas outras advertências na Bíblia sobre este tema, mas esperamos por ora que uma coisa fique hoje absolutamente clara. Não é fazer uma oração de fé, nem assistir a uma igreja, nem menos dar nossos dízimos e ofertas que nos faz realmente cristãos. Embora não neguemos a importância dessas coisas, lembremos novamente as sábias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Qual é então a vontade de nosso Pai? Que creiamos no unigênito de Deus e sigamos fielmente seu exemplo até o fim. Uma verdadeira fé nunca rejeitará os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ordenou em Mateus 16, versículo 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Um verdadeiro cristão que acreditou no Filho de Deus andará da mesma maneira como Cristo andou nesta terra, sem amor ao dinheiro, sem cobiça, perdoando as ofensas, agradando ao Pai antes que ao mundo, aborrecendo o pecado e amando a justiça, amando e ajudando os pobres, mas, sobretudo, depositando inteiramente sua confiança em nosso Pai. Só dessa maneira seremos chamados verdadeiros seguidores de Jesus, e não teremos que nos afastar envergonhados no dia em que o glorioso reino de nosso Senhor Jesus Cristo for manifestado. Lembremos as gloriosas palavras registradas na primeira carta de João, 2 versículo 6. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. A mensagem do texto ressalta a importância de vivermos uma vida cristã genuína e autêntica, conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Em um mundo onde ser cristão parece fácil e acessível, a verdadeira fé é provada por ações e pelo coração transformado. Jesus advertiu que nem todos que clamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. O texto destaca 7 tipos de cristãos que não entrarão no céu, cada um representando uma falha significativa no entendimento e na prática da fé. A ênfase está na necessidade de 1. Amar a Deus acima das riquezas e posses materiais. 2. Perdoar as ofensas dos outros. 3. Agradar a Deus e não ao mundo. 4. Evitar pecar deliberadamente. 5. Ser fervoroso na fé, confiando plenamente na salvação oferecida por Cristo. 6. Amar o próximo e praticar a bondade. 7. Respeitar e seguir as leis de Deus. Essa reflexão nos leva a um autoexame profundo, questionando se nossas vidas estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo ou se estamos sendo cristãos apenas de nome. É um chamado para uma fé verdadeira, que se manifesta em ações concretas de amor, perdão, justiça e humildade. Oração. Querido Pai Celestial, obrigado por nos mostrar a verdade através da Tua palavra. Reconhecemos que ser cristão é mais do que apenas palavras ou ações superficiais. É uma transformação completa do coração e da mente. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a viver uma fé autêntica e genuína, que Te agrade em todos os aspectos de nossas vidas. Pai, perdoa-nos por todas as vezes que colocamos riquezas e posses acima de Ti.
Ensina-nos a confiar em Ti para todas as nossas necessidades e a não amar o dinheiro mais do que a Ti. Dá-nos corações generosos, prontos a ajudar e a compartilhar com os necessitados. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Tu nos perdoaste. Que possamos refletir o amor e a graça que recebemos de Ti em nossas relações com os outros. Senhor, que nossos corações desejem agradar a Ti e não ao mundo. Fortalece-nos para resistir às tentações de conformar-nos com os valores mundanos e para viver segundo os Teus padrões de justiça e santidade. Pai, não permitas que continuemos a pecar deliberadamente. Que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados e nos conduza ao arrependimento sincero. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade, honrando o sacrifício de Cristo em nossas ações diárias. Senhor, livra-nos da mornidão espiritual. Que sejamos fervorosos no amor e na fé, confiando totalmente na salvação que Cristo nos oferece. Que nossas posses materiais nunca substituam nossa devoção a Ti. Ajuda-nos a amar nosso próximo como a nós mesmos. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor, praticando bondade e misericórdia com todos ao nosso redor. Finalmente, Pai, dá-nos corações obedientes às Tuas leis, que possamos ver a Tua lei como uma guia para nossas vidas, vivendo em amor e justiça conforme os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, pedimos todas essas coisas, confiando que Tu ouves nossas orações e nos capacitas a viver segundo a Tua vontade. Amém. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.